Boa noite, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos reunimos diante do nosso Deus para exaltá-lo, para glorificá-lo, principalmente por esse dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para darmos início a esse culto, eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos fazendo uma oração, uma leitura bíblica, e estaremos cantando o hino 375. Para a oração, eu convido o nosso irmão presbítero Adalziro que nos conduza a Deus nesse momento de oração de invocação à presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Eterno Pai, nós queremos te agradecer a Deus nesse momento, nós estamos entrando na tua presença, Pai, na tua casa, para louvar e agradecer o teu santo nome, para agradecer pelas bênçãos que emanaram sobre a nossa vida, pelo teu grande amor, Pai, pelo amor a seu filho, seu único filho que veio um dia aqui este mundo, morreu por nossos pecados, para a nossa salvação, aqui esperando para louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Pedimos, Pai, a palência para este culto, tudo que for feito, seja para a honra e glória, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoe teu servo, pastor, que para frente, que vai nos trazer a mensagem da hora oportuna, e para ver com a tua vontade as nossas necessidades que nesse dia nós precisamos aprender, para que melhor possamos te servir, Senhor. Abençoe cada um que aqui chegou, Pai, e aqueles que fazem parte desta, que não puderam estar, não quer que esteja possa estar guardado em palavra por ti, especialmente aqueles que se acham enfermos, que se acham internados, Pai, na sua casa, cooperando, Pai, vai com providência dessa vida, com o teu nome e poder, para que eles sejam curados, Senhor. Nós pedimos e agradecemos nesta vez em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, nós faremos a leitura do Salmo de número 16, Salmo de número 16, versículo 8 ao 11. Salmo 16, versículo 8 ao 11. Os homens acompanham a minha leitura aqui pelo telão e as mulheres respondem pelo versículo seguinte. Salmo 16, do versículo 8 ao versículo de número 11. Leiamos. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Cantemos o hino 375 do nosso CPT. O 375 do CPT. Salvador,
para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesse momento, Romanos 4, 25, diz que Jesus carregou os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a razão que nós estarmos nesse instante louvando o nome do Senhor. Este momento é um momento importante. É um momento de nós refletirmos não somente acerca do amor de Deus, o amor de Jesus por nós, em se dar por nós, mas também de olharmos para dentro de nós e vermos como que está a nossa vida, como que está o nosso relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, com os irmãos, com a nossa família. E colocar os nossos corações nessa hora diante do Senhor, que nos sonda e nos conhece. Momento de confissão é momento de nos abrirmos para o Senhor. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesse instante, a fazer a sua oração silenciosa. Se você sentir a vontade de fechar os seus olhos, ajoelhar, ficar em pé, fique à vontade. Mas tenha o seu momento com Deus. Você não precisa fechar os seus olhos para Deus ouvir a sua oração. Você não precisa se ajoelhar para Deus ouvir a sua oração. A única coisa que você precisa fazer é falar. Então esse é o momento. Falar para Deus como está a sua vida, o que é que precisa ser arrumado, o que é que precisa ser consertado, o que é que precisa ser abandonado, e o que somente o Senhor pode fazer na sua vida. Após um momento de oração silenciosa, o conjunto Ebenezer estará quebrando esse momento com um dos seus cantos.
perdão e graça já está chovendo sobre nós, sobre o povo de Deus. E nesse momento, em resposta ao perdão que nós recebemos do Senhor, nós oramos e cantamos uma confissão. Nós damos a oportunidade às crianças, nesse instante, a exaltar o Deus que nos salva, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos restaura dia a dia. Coral infantil de oportunidade. Nós temos esse momento destinado ao ofertório, as ofertas levantadas para a manutenção da igreja. Isso também faz parte do culto cristão. E este é o momento na hora que nós separamos para que os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas façam nesse instante. Aqueles que quiserem e desejarem contribuir com a nossa igreja, tem na costa dos bancos, tem o QR Code da nossa igreja. Se você sentir o desejo de ofertar via Pix, também você pode fazer. Enquanto os irmãos ofertam, a dupla Taíra e GDL estarão louvando ao Senhor. E hoje também é o domingo das primícias. Os irmãos que trouxeram as primícias também colocam nesses campos para ver a frente.
Adoramos o Senhor, confessamos os nossos pecados, adoramos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, estamos perdoados, sarados, curados do pecado, e é momento de exaltação, é momento de exaltarmos o Deus que nos proporcionou esta graça. Convido o grupo de louvor aqui bem à frente e conduza a igreja à adoração nesse instante. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Jesus vive. Em João 14,
do 18, a partir do 18 diz: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vive e ele ressuscitou e ele está no meio de nós. E nós temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, porque ele é o único motivo de nós acordarmos e respirarmos. Convido os irmãos a se colocarem em pé para juntos louvarmos ao nosso Deus. Cadê as crianças? A gente vai cantar Cristo foi ressuscitado, Jesus é o Rei. Antes da cruz, nós estávamos condenados. Depois da cruz, o véu se rasgou. Mudou a história, mudou a nossa história, e é por isso que nós estamos aqui, juntos, elevando o nome do nosso Senhor, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou para nos salvar. Ali na porta tem um cartaz escrito que ele morreu, por quem ele morreu. Você já se olhou lá? Você já teve curiosidade de ler aquele papelzinho, ver por quem ele morreu? Se não fez, na saída, faça isso. Mas faça isso com alegria, porque foi por você que Jesus morreu.
conceder. Depois da cruz, Esse Jesus que naquela cruz se entregou por amor a nós. Esse Jesus que naquela cruz derramou seu precioso sangue para nos salvar. E hoje estamos aqui, ó Pai. Agradecidos que somos, ó Pai, pela vida de Jesus, ressurreto, esse Jesus que vive e reina no meio de nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar entregando cada dia mais inteiramente a nossa vida a Ti, ó Pai. Esse Jesus que deu a vida por cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos estar celebrando, não só o dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida, esse Jesus que faz parte, esse Jesus, Senhor, que deu a vida por amor a nós e que intercede por cada um de nós. E por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja nesse instante a fazermos a leitura do texto bíblico para a nossa meditação. João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 18. A igreja acompanha a leitura aqui no telão, junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Que Deus abençoe a nossa leitura e a nossa meditação desta noite. Oremos ao Senhor
nesse instante. Pai, a tua palavra foi lida. Ela é poderosa, ó Deus, para penetrar no mais profundo do nosso coração. No coração mais duro, ela é capaz, ó Deus, de destruir toda a dureza, ó Deus, e levar vida. Por isso rogamos que nesta hora, a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que fez a leitura e que nesse instante, ó Deus, irá meditar também nela. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando se pensa no domingo de Páscoa, no nosso tempo, nós pensamos em festa, em alegria. Mas esse não foi o contexto do povo da igreja primitiva. O domingo de Páscoa foi um domingo de muita incerteza, muito medo, muita insegurança. Insegurança essa que permaneceu por pelo menos 40 dias. Então foi um tempo muito difícil. Hoje que nós temos todas essas informações nas mãos, nós celebramos, mas o povo do passado não celebrou, sofreu sofreu com a morte de Jesus Cristo e até compreenderem a ressurreição do nosso Senhor. Jesus morre na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, passa o sábado no túmulo, e domingo de manhã, ele então aparece vivo. O texto bíblico que lemos diz que Maria Madalena saiu de manhã, bem escuro. Ela foi sozinha ao túmulo. Mas quando nós lemos outros evangelhos, nós encontramos outras mulheres também presentes, indo ao túmulo. Como que nós podemos solucionar esse problema? Simples. Maria Madalena foi ao túmulo quando ainda estava escuro. E possivelmente as outras mulheres foram um pouquinho mais tarde, quando o dia já estava clareando. Fato é que João dá destaque a Maria Madalena de ir sozinha ao túmulo no domingo de manhã, ainda escuro. Maria Madalena vai ao túmulo e quando chega, olha para o túmulo, ela vê a pedra removida. Ela vê a pedra tirada de lado. Ela não entra, ela não olha, simplesmente ela volta para os discípulos, Pedro e João, e diz: tiraram nosso Senhor de lá. A pedra está removida. Pedro e João, possivelmente, por causa deles serem os dois representantes da igreja, na época, líderes da comunidade, vão até o túmulo. E o texto é bastante interessante, né? Que eles saem numa corrida, e João corre mais rápido do que Pedro. Os comentaristas dizem que é por causa da idade. Pedro é mais velho do que João, e João, sendo mais novo, tem mais disposição de correr. Então João chega primeiro no túmulo, mas João chega e não entra. João apenas olha de fora para dentro e vê que o túmulo de fato está vazio e que os lençóis estão lá. Pedro, do jeito que vem, entra, vai direto para o túmulo. E Pedro entra, Pedro vê, de fato o túmulo está vazio, de fato os lençóis estão lá, mas esses lençóis e esse lenço estão bem arrumados. Igual eu quando acordo cedo, arrumo a minha cama. Está bem arrumado. Toalhinha dobrada, os lençóis que foram envolvidos, o corpo de Jesus dobrado no canto e o lenço no outro. João cria coragem, entra, vê e crê. E a sua consciência é despertada pelas Escrituras. Possivelmente o Salmo 16, versículo 10: não deixará que o teu santo veja a corrupção. 2 homens,
duas formas de encarar a ressurreição. Um parece que nada viu, o outro creu. Mas ambos voltam para casa. E Lucas relata que Pedro volta para casa maravilhado. Então, alguma coisa aconteceu com Pedro, apesar de João não descrever. Pedro e João então retornam para casa. Maria Madalena fica ali próximo do túmulo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Cismada, chorando. Ela resolve então dar uma olhada para dentro do túmulo. E Maria Madalena olha, vê dois anjos. Um está na cabeceira e o outro está nos pés. Eles então perguntam: por que você está chorando, mulher? Mulher, por que você chora? Porque não sei o que fizeram com o corpo do meu Senhor. Não sei o que fizeram com ele. Eu quero saber onde está o meu Senhor. Jesus chega atrás de Maria, talvez um vulto ali, e pergunta: mulher, por que você está chorando? E a resposta de Maria é a mesma: atiraram o meu Senhor e não sei para onde levaram. Maria pensando que Jesus seria o jardineiro, o administrador ali do jardim. Fala: eu não sei o que fizeram com ele. Se o senhor sabe, diga que eu vou lá buscar, eu dou um jeito, eu me viro. Jesus então volta-se para Maria e fala: Maria. É como que tivesse tirado o tampão do ouvido de Maria. Maria. Ela então reconhece a voz de Jesus e diz: Rabone, mestre. E Jesus volta-se para Maria e diz: não me detenhas. Vá e diga aos meus irmãos: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Maria então sai apressada e vai até os discípulos e conta tudo isso aos discípulos de Jesus. Alguns pontos que eu gostaria de destacar nesse texto. A ressurreição é um fato inegável. A ressurreição é inegável porque o túmulo está vazio. Nós estudamos isso hoje de manhã. O túmulo está vazio. É a prova que o Senhor ressuscitou. É a prova que o Senhor ressuscitou porque ninguém roubou o corpo de Jesus, como imagino, como ensina alguns. Porque tinham guardas colocados lá para vigiar a entrada do túmulo. Nós cantamos agora há pouco esse que fala a respeito disso. Nunca foi achado o corpo de Jesus. Nunca houve qualquer prova de que Jesus, do corpo de Jesus. Então, alguma coisa aconteceu. E a nossa fé diz que o nosso Senhor ressuscitou. Outro fato inegável, outra prova, é que os lençóis e o lenço estavam colocados à parte. Tem dois sentidos para esses lençóis e esse lenço. O primeiro sentido é o fato de os lenços e os lençóis estarem dobradinhos, colocados no canto, significa que não foi algo estrondoso. Quando alguém vai roubar alguma coisa, já chega destruindo, derruba tudo e sai rápido. Essa saída, planejada, indica que Jesus ressuscitou. Ele volta à vida. Imagina a cena: ele volta à vida, pega os lençóis, dobra e coloca no canto e vai embora. Outro sentido para o lenço, principalmente para o lenço, é que tem um sentido familiar.
uma pessoa quando ia comer na casa de alguém, ia comer num determinado lugar, essa pessoa sentava-se à mesa, comia, usava-se o lenço, ou no nosso contexto seria o guardanapo, usava-se o lenço para enxugar as mãos, limpar a boca, e quando a pessoa não tinha mais nada que comer, ou encerrou a refeição, ela simplesmente jogava, deixava o lenço, o pano, o guardanapo em cima do prato. Mas se por um acaso essa pessoa dobrasse esse pano e deixasse à parte, isso significava que ela ainda não terminou a sua refeição. Ela saiu, mas ela já voltaria. E o sentido então do texto aqui, sugerido por alguns comentaristas, é justamente isso. Estando aí aquele lenço dobrado, era como que aquele lenço estivesse dizendo para Pedro e João: ó, eu vou e eu volto. Esperem-me aqui. Mas o que Pedro e João faz? Voltam para casa. Eu vou e volto. Outro sentido, outro ponto dessa ressurreição inegável são as testemunhas. Pedro e João. Isso estava na lei do Antigo Testamento. Quando alguém fosse julgado, deveria ter pelo menos 2 testemunhas. Então Pedro e João, eles se tornam testemunhas fortes da ressurreição de Jesus Cristo, que estavam em 2. Um outro ponto, se Pedro e João são testemunhas dignas, Maria Madalena, por outro lado, o seu testemunho não tem valor algum. Só um louco, só um escritor doido, que não tem nada de consciência, para colocar na lista dos testemunhos, das testemunhas que viram Jesus, uma mulher. Era desqualificar toda a ressurreição. Pedro e João, sim. Talvez as autoridades religiosas, sim. Mas uma mulher, Maria Madalena, uma mulher de nível mais baixo, desrespeitada, ignorada na sociedade. Então, quando o João coloca Maria Madalena como testemunha da ressurreição, ele está, de fato, exaltando a ressurreição de Jesus Cristo. Quem acredita numa mulher? Ninguém. Naquele contexto. Apesar que hoje também tem muitos que não acreditam, mas naquele contexto ainda isso era muito mais forte. Ninguém. Por isso o testemunho de Maria Madalena ganha peso, ganha força. Nós temos provas suficientes para crer que o nosso Senhor está vivo. Isso são algumas das provas que nós temos. Mas existem outras que nós falamos na escola dominical hoje de manhã. Segundo ponto que eu gostaria de destacar no texto é que Maria Madalena, ela vai para o túmulo de Jesus no domingo, de manhã, escuro. O que significa a escuridão na Bíblia? Medo, confusão, desânimo. O domingo de esperança é de alegria, o domingo da Páscoa é de alegria, de esperança, de renovo para os cristãos. Mas, para Maria Madalena, o domingo da ressurreição era um domingo de medo. Medo porque o que fizeram com Jesus agora farão também com a gente. É de confusão. Toda a expectativa que eles haviam colocado no Messias, agora foi por água abaixo. Basta nós lermos o texto dos 2 viajantes de Emaús. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar a Israel, mas hoje já é o 3º dia que ele está morto. Eles estavam desanimados. Portanto, quando o autor ali enfatiza que Maria Madalena, no domingo ainda escuro, vai até o túmulo, está descrevendo toda essa situação que está no coração dos seguidores de Jesus.
medo, confusão, desânimo. Todos, sem exceção, estavam com medo, confusos, sem esperança. Todos estavam nessa densa escuridão. Todos estavam nessa densa escuridão. Mas é domingo. E o que isso tem a ver? Tem muito a ver. É o primeiro dia da semana. Uma nova história está começando a acontecer. Uma nova história está dando início agora, no domingo de manhã, na ressurreição de Jesus Cristo. Um novo dia está surgindo. O dia vai clarear. E com esse dia clareando vem a notícia: Jesus está vivo. E recebendo essa notícia, os seguidores de Jesus terão seus medos dissipados, as suas mentes que estão em confusão esclarecidas, a esperança renovada, a esperança restaurada. A esperança para você. Há um sinal. O túmulo está vazio. Os galos cantam de madrugada. É domingo, o primeiro dia da semana. Mas para nós é mais que um domingo, que o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da criação. É o primeiro dia do recomeço de uma nova história. É o anúncio de que Cristo está vivo. E porque Cristo está vivo, Ele tem uma nova história para nós. Ele agora quer nos pegar como seus seguidores e escrever essa nova história. Uma história agora baseada no Cristo ressurreto. Uma história agora baseada na fé no Cristo ressurreto. Uma nova história Cristo tem para nós. É domingo. Ainda está escuro, mas o dia está clareando. Tem um editorial do pastor Paulo Lutero de Mello. É bastante interessante este edital dele. Ele diz assim: ainda que você não veja, o sol está lá. Você pode acordar de manhã e o seu dia está cinzento, cheio de nuvens, e você olhar para o céu e ver uma densa escuridão, mas o sol continua lá. E no momento certo essa escuridão vai se dissipar e vai embora, porque o sol continua lá. O que nós podemos aprender com a ressurreição de Cristo, que ainda que haja medo, confusão, desânimo, desesperança no nosso coração, Cristo está lá. Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Cristo está conosco, caminhando conosco, ainda que os nossos dias estejam escuros, confusos, medo, desesperança. O nosso Cristo é a luz que veio para iluminar a nossa vida, a nossa caminhada. Outro ponto que eu gostaria de refletir com a igreja é que a ressurreição de Cristo reorienta a fé. E aqui eu presto a atenção de vocês. Até a ressurreição, o Evangelho de João trabalha com a expectativa do ver para crer. Jesus diz isso na ressurreição de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. João diz isso para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Mas na ressurreição de Jesus Cristo há uma inversão da ordem do ver e o crer. As pessoas não creem para ver, elas creem porque viram. Porque viram. É uma mudança fundamental e muito importante para a fé dos seguidores de Jesus.
na ressurreição de Jesus Cristo. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Ele não creu e viu. Não, ele viu e creu. E creu. Esta é a dinâmica agora que envolve o coração dos seguidores de Jesus. Aqueles que creem na ressurreição não creem por algo intelectual, por algo aprendido na faculdade, no seminário, num livro de teologia, ou em vários livros de teologia. Não, esse crer na ressurreição de Jesus Cristo é uma revelação especial de Deus, que traz ao seu seguidor. Ele viu e creu. Ele viu e creu. E agora, orientado nas Escrituras, ele crê que Jesus está vivo. O texto fala que é João, quem viu e creu. Mas tem um porém. E aqui eu parto para a conclusão. João viu e creu. E junto com Pedro, voltaram para casa. Voltaram para casa. Mas voltaram para cá, domingão? Domingo de Páscoa, almoço na família? Voltar para casa aqui e voltar para o modo normal da sua vida. É voltar para o cotidiano. É voltar para a vida comum da pessoa. E se voltar aqui, é uma espécie de, eu ouvi, eu entendi, o meu coração balançou, mas amanhã eu sigo a minha vida normal. Amanhã eu sigo a minha vida como todos os dias. Ele creu, mas voltou para casa. Diferente de Maria Madalena. Diferente de Maria Madalena. Maria Madalena ficou ali, junto ao túmulo, chorando, angustiada, mas ficou ali. E quando o Senhor Jesus se revela a ela, e dá para ela essa mensagem, quando Jesus diz, não me detenhas, o que Jesus está falando para Maria, não me segure, eu vou voltar para o meu Pai, e você tem uma missão agora, vá para os meus discípulos e diga, eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Vai e diga aos meus irmãos. Vai, comunica isso a ele. Eu estou voltando para o meu Pai e o vosso Pai. O meu Deus, o Deus de Maria é o Deus agora dos discípulos. O meu Deus e o vosso Deus. E o que é que Maria faz? Maria volta. E vai até onde estão os discípulos reunidos. E qual é a mensagem que Maria dá para eles? Vi o Senhor. E contou todas as coisas que Jesus conversou com ela. Mas eu vi o Senhor. Aqui está a diferença. Daqueles que são transformados pelo poder da ressurreição. Aqueles que não são transformados pelo poder da ressurreição, até são impactados. Mas amanhã a vida continua normal. Aqueles que são impactados pela ressurreição, saem regozijando. Eu vi o Senhor. É uma visão especial. Não é uma visão física. É a visão que Paulo teve no caminho de Damasco. Paulo viu o Senhor, mas aqueles que estavam com Paulo na mesma viagem não viram nada. Não viram nada. Não é o fim. Cristo está vivo. Eu vi o
Senhor. A minha oração é que nós saiamos desse culto nessa noite com a certeza no coração que estava no coração de Maria. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E por isso eu creio na ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. O coral de Páscoa tem que ajudar nesse tempo.
Esta é a mesa do Senhor, e aqueles que tiveram seus olhos abertos pela fé são chamados a participar desta mesa. Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, é preciso nós refletirmos alguns pontos importantes acerca do significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela tem efeito atemporal, efeito no passado, efeito no presente e efeito no futuro. No passado nós lembramos do grande amor de Deus por nós na cruz. Nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós refletimos sobre o seu sacrifício ali em nosso lugar. A ceia do Senhor também nos arremete para o futuro. A ceia do Senhor nos aponta para um grande banquete que nos aguarda, que nos espera. Todos nós que tivermos os nossos olhos abertos pela fé em Cristo Jesus, no ressurreto, naquele que vive por todo sempre, estará um dia lá, junto com o Senhor, participando desta mesa, desta ceia. Esta ceia também nos traz para o presente. E aqui ela nos provoca. Ela nos provoca a refletirmos em algo muito importante na nossa caminhada cristã enquanto nós aqui vivemos. A nossa comunhão. Primeiro com Deus. Depois com a nossa
comunidade de fé, com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Portanto, ao participar da ceia, nós precisamos, novamente, examinar o nosso coração, examinar a nossa consciência e ver como está o nosso relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com os irmãos e irmãs. Confessarmos a Deus os nossos pecados, os nossos erros. Buscarmos resolver aquilo que está ao nosso alcance, pois nem tudo está ao nosso alcance, mas aquilo que está à nossa disposição nós temos que fazer. E Paulo diz: não se afaste da ceia por causa disso. Venha e coma. Participe na mesa do Senhor. A ceia é alimento. É um alimento espiritual da fé e da esperança da igreja. Portanto, quando nós nos alimentamos misteriosamente, a nossa fé, a nossa esperança no Cristo vivo, ela é alimentada. Outra orientação é que quem deve participar desta mesa? Todos que tiveram seus olhos iluminados pela fé, confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão em comunhão com a sua igreja, estão em comunhão com o seu Deus e com a sua igreja. E dentro da nossa doutrina, todas as crianças devidamente batizadas na igreja são também chamadas a participar junto com os pais desse momento. É dever e a responsabilidade dos pais de servir a ceia aos seus filhos e ensiná-los o significado de cada elemento. Convido o conselho que vem aqui à frente, junto comigo, para nós então celebrarmos a mesa do Senhor. Convido o presbítero Samuel, Gediel, Elisângela, presbítero Ismael, para que juntos então nós celebremos a mesa do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, façam isto em memória de mim. Depois, por semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. O apóstolo Paulo acrescenta que todas as vezes que nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Nós estamos dizendo ao mundo que em breve Jesus voltará. Esse rei que ressuscitou no domingo de Páscoa, voltou ao Pai 40 dias depois, voltará em glória agora para buscar o seu povo. Então esse momento é um momento muito importante, é um momento da pregação do Evangelho. Antes de participarmos desta mesa, nós vamos nos colocar em pé e nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por esse momento. Eu vou pedir para que o presbítero Ismael nos conduza a Deus nesta oração. Nosso Deus, nosso bondoso e glorioso e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas, através da luta, através da dificuldade que nós sabemos que nunca o Senhor nos deixou. E hoje, ó Pai, nessa comemoração tão maravilhosa para nós, que é uma confirmação daquilo que está na Tua Palavra, daquilo que aconteceu um dia lá no passado, Pai, meu Senhor, cumprir o Seu ministério aqui na terra e voltar para o Pai. E hoje, Pai, nesta hora, Senhor, que nós vamos participar daquele banquete, que é a mesa do Senhor, que o Senhor falasse através da Tua Palavra, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Enquanto o Senhor não voltar, nós vamos estar participando desse banquete, Pai. Nós pedimos que os irmãos, aqueles que estão em dia, estão preparados para participar, que participe. E aqueles que não estão, que se preparem também para participar, porque um dia nós vamos ter o banquete perfeito lá no céu com Jesus. Ó Pai, agora pedimos em favor, Senhor, daqueles que estão tristes,
daqueles que estão desanimados, para que se anime, para que não deixe a sua fé desfalecer. Ó Pai, te agradecemos por esse trabalho, por esse dia maravilhoso que nós passamos na tua presença, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos, nesse instante, vêm até a frente e participam da mesa do Senhor, participam do cálice e do pão e voltam para os seus lugares. Participemos da ceia do Senhor neste momento. Ah
algum irmão ou irmã ficou sem participar da ceia do Senhor? Se sim, levante a mão, se manifeste que nós conduziremos a ceia ao irmão ou à irmã ou aos irmãos. Se não há ninguém, Deus nos abençoe que o mistério desses elementos possa alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Damos a oportunidade novamente ao Corão. Senhor, eis-me aqui, vem transformar
chegando no final deste culto. Queremos agradecer a presença de todos, principalmente aqueles que nos visitam. Volto sempre. Esta é a casa do Senhor para todos os povos. Queremos também agradecer aos irmãos envolvidos no domingo de Páscoa. Hoje foi uma correria. O pessoal da mesa deconar desde às 6 da manhã, 6 e pouco, ainda estava aí correndo com as coisas. A mesa ficou muito bonita. Deus abençoe a vida de todos. Convido o pastor Aparício, que veio aqui à frente. Vou pedir para que ele faça a última oração. Em seguida, a oração do Pai Nosso e a bênção tocada por ele mesmo. Estamos encerrando este culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Momentos importantes das nossas vidas, Senhor Deus. Momentos de alegria no nosso coração. Nós queremos externar que sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Estás conosco em todos os lugares, mas aqui o Teu Santo Espírito nos envolveu, nos modificou, nos fez pensar, nos fez também sonhar. E que a graça do Senhor Jesus, a ressurreição do Mestre que está conosco, nos faça forte, nos faça um povo vibrante, nos faça um povo que de fato enfrente as lutas do dia a dia e com coragem possamos vencer as batalhas que virão diante da vida, da realidade que vivemos. Mas que o Senhor esteja conosco, não nos abandone, não nos deixes, não nos faça, Senhor Deus, sentir a Tua ausência nas nossas vidas, mas nos faça sentir, sim, Senhor, a presença constante, Pai. Dá a Tua graça e da Tua misericórdia a este povo, Senhor Deus. Povo que Te ama, povo que Te adora, povo que tem um sentimento firme de fé e de esperança, Pai. Povo que aqui estão, Pai. Abençoa cada um, cada família, cada homem, cada mulher, cada criança. Que todos possamos começar, iniciar, Senhor Deus, uma semana de esperança, uma semana de fé, porque agora sabemos e confirmamos pela palavra, Senhor, que o Senhor está aqui conosco, e portanto não estamos mais sozinhos, abandonados, não estamos mais dispersos, como povo perdido, porque agora somos o Teu rebanho, Senhor, e o Senhor está conosco, e nos abençoe como igreja aqui nesse lugar, abençoe todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Esse dia de desespero, incerteza e medo em uma salvação creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na luz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que esse reino me voltará em Ti. Nossa fé não seja um hino